Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai escolher um tema que foi aprovado esta semana, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Essa semana está difícil de discorrer sobre um tema, porque foi uma semana realmente absolutamente bombástica. O Brasil caminha a passos mais do que largos para a implementação de toda a agenda que estava disponível no caderno de teses do PT. Toda. Realmente está complicado escolher o tema. Mas vamos falar de um precisamente que é extremamente complexo. Foi aprovado o projeto de lei, o PL 3734 de 2012. Esse projeto já havia sido objeto de um requerimento em 2007 pela deputada Maria do Rosário. Portanto, a origem dele é absolutamente consabida. Esse projeto tem como meta a unificação do sistema de segurança pública. E ele vem com umas terminologias curiosas, todas elas, quando nós lemos o projeto, todas essas terminologias fazem perfeitamente parte do método gramsciano de colocação das propostas. Uma dessas inovações que o projeto traz é a ideia de segurança cidadã. Se existe uma segurança cidadã, existe uma outra segurança que não é cidadã. E uma outra amenidade do projeto, extremamente perigosa, é a parceria entre os órgãos de segurança com a comunidade em análise. Vamos entender o que isso significa? Nós teremos os órgãos de segurança. Esse órgão de segurança precisa de atuar sobre uma comunidade em que o tráfico impera. Então eles vão chamar a comunidade dominada pelo tráfico para analisar a proposta de combate ao tráfico. É isto. Portanto, vejam vocês que isso é uma forma extremamente eficiente, simplesmente de blindar a ação da segurança pública. Uma outra característica curiosa do projeto é que ele será coordenado pelo Ministério da Justiça. Vamos pensar nos ministros da Justiça do governo Lula e do governo da Dilma Rousseff, e nós teremos uma ideia do que está por vir. Desde quando o Ministério da Justiça tem a função constitucional de lidar com a segurança nacional? Isto é uma atribuição excessiva, para não dizer mais uma das atribuições absolutamente anômalas, em que está sendo repassado ao judiciário um tipo de controle policial sobre o qual ele não tem direito. Portanto, ao invés do Sistema Único de Segurança Pública ficar anexado, o que faria talvez muito mais sentido, ao Ministério da Defesa, porque não é um sistema de segurança, é um sistema de segurança. Vamos pegar aqui algumas outras dentro do projeto. Eu vou deixar o link aí para vocês. Algumas outras questões. Parágrafo único, artigo 4º, aliás.
A atuação dos órgãos responsáveis pela segurança pública atenderá aos seguintes princípios: proteção dos direitos humanos. Esse é o primeiro princípio, hein? Portanto, se o órgão de segurança pública for atuar e imediatamente vier um advogado dos direitos humanos e falar que aquela atuação fere os direitos humanos, efetivamente, isto é um princípio. Efetivamente, aquela atuação de todos os órgãos competentes do Estado cairão por terra. Segundo ponto, respeito aos direitos fundamentais. Bom, então o direito humano já não é um direito fundamental. E promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Veja que nós já não estamos falando de segurança. Nós já entramos num outro terreno, que é um terreno aqui em que os órgãos de segurança pública passam a ter uma outra função, que é uma função de cidadania, uma função de promover a dignidade da pessoa humana. É algo insólito. Terceiro item, resolução pacífica de conflitos. Isso significa que... O que significa uma resolução pacífica de conflitos? Significa que você vai chamar o traficante para conversar? Você vai chamar o terrorista que está explodindo bombas para conversar? O que significa resolução pacífica de conflitos? Você vai chamar um mediador, de repente o advogado dos direitos humanos da ONU, para resolver pacificamente os conflitos? Isso lembra um pouco a ideia dos exércitos, das forças de paz da ONU, não? Lembra. Quarto item, uso proporcional da força. Uso proporcional da força? Como é que você pode pensar em uso proporcional da força? O Estado sempre tem uma força policial e militar infinitas vezes maior do que o cidadão. Isso equivale a dizer o quê? Que se o policial estiver armado, ele não poderá usar a arma? Esse é o ponto. Entre outras coisas. Ou significa que se o policial usar a arma, ele poderá ser acusado? Uso proporcional. Quinto, eficiência na prevenção e repressão das infrações penais. O que significa isso? A justiça não é eficiente? E vai por aí afora. Um item aqui que está inserido: participação comunitária. Eu vou ficar por aqui, porque só esses itens, isso consta no capítulo 1 dos princípios e diretrizes da segurança pública. Só por isso aqui, nós já podemos ver que realmente o Brasil, cuja segurança pública já não existe, com essa medida simplesmente o Brasil não entra em colapso. Com essa medida, o colapso já existe. Com essa medida, com esse projeto de lei, o Brasil simplesmente é entregue na mão do crime organizado. É só isso. Porque toda e qualquer ação que o governo possa vir a fazer, somente aquele destaque, uso proporcional de força, já invalida qualquer medida. É impossível haver uma equiparação, e cada vez mais com o advento da tecnologia, dos estados com o cidadão. Portanto, pode ser invocado aquele artigo do uso proporcional de força a qualquer momento,
ou simplesmente a parte que fere os direitos humanos. E tem mais uma delicadeza. Dentre os conselhos que vão reger o Sistema Único de Segurança Pública estão exatamente conselhos comunitários. Quem são os conselhos comunitários? Quem controla isso dentro do Brasil? É todo o projeto comunista. Portanto, desde que Dilma Rousseff foi afastada, o que nós estamos assistindo dentro do Brasil é um avanço cada vez mais rápido, cada vez mais profundo, de todo o projeto da esquerda, com uma diferença, que estava sendo proposto por Dilma Rousseff e os seus asseclas. Com uma diferença. Agora, o projeto que constava no caderno de teses do PT foi simplesmente pulverizado por quase todos os partidos, para não dizer todos, os partidos políticos brasileiros, de modo que o tiro contra o Brasil está vindo de todos os lados, de uma forma bastante intensa. Rodrigo Maia é um indivíduo que está a serviço do comunismo, e esse homem tem aprovado com uma celeridade e com um grau de eficiência tudo aquilo que estava engavetado. Portanto, o impeachment de Dilma Rousseff, realmente a emenda está se mostrando cada dia que passa pior do que o soneto. Essa discussão é uma discussão seríssima, porque enquanto o PT estava no poder, ele estava visível. E todos os projetos tinham visibilidade midiática. A partir do momento que eles foram asepticamente e minuciosamente, cirurgicamente retirados, toda a visibilidade desapareceu. Portanto, toda a gravidade da visibilidade desaparece e dos projetos. E não sem razão. Depois que ela foi deposta, projetos deste tipo, como eles vinham tentando aprovar, e o Eduardo Cunha barrava, projetos desse tipo estão sendo aprovados semanalmente. Essa semana bateu todos os recordes de imoralidade dentro do Brasil. Mas o Brasil sempre se supera. Ele pode ser mais imoral ainda, e não se equivoquem, porque às vezes as pessoas tendem a pensar que uma coisa está ruim e que ela não pode piorar. Claro que pode. Claro que pode. E o Brasil está piorando a olhos vistos. De tal forma que qualquer solução futura para este país, a cada dia mais, é mais complexa e demandará muitas décadas. Não são poucas, são muitas décadas. Agora, este projeto 3734 de 2012, aprovado, ele de fato vem de encontro àquela necessidade que tem da criação de uma força nacional. A próxima etapa do projeto de Gramsci é colocar essa força nacional submetida não ao Brasil, mas ao controle da URSAL. E quando o controle da URSAL entrar, certamente o controle disto estará submetido aos BRICS, leia-se Rússia e China. É para aí que nós estamos caminhando. Muito bem, vamos ficando por aqui. Nós vamos deixar o link para você ler na íntegra o projeto. E em um post no Facebook, nós colocaremos o nome de todos os deputados que votaram a favor deste projeto. Eu tenho certeza que vocês encontrarão algumas surpresas
curiosas ali dentro. Vamos ficando por aqui. Até o próximo, Conselheiro Acácio.